de tudo isso, nós vamos intensificar bastante as agendas dentro do Brasil, as agendas nacionais, né? Então, esse é mais ou menos o calendário aí, do que nós temos de previsão aí para o próximo período. Olha, muita informação condensada sobre o que foi e o que vem pela frente. Vou passar para Hilde fazer a primeira questão, na sequência, Florestan, por favor, Hilde. Bom dia, ministro. Gostei muito, e todos nós, da sua explanação, do seu poder de síntese, né? E de nos deixar atualizados sobre... Mas eu queria falar, sabe, ministro, já que o Brasil está sendo reconduzido ao grande país que já foi e que voltará a ser, eu gostaria que o senhor falasse da sua emoção de estar presente junto ao presidente Lula nesses momentos decisivos que vão determinar a nova orientação do Brasil e também do mundo e dos próprios Estados Unidos, porque um país que nunca teve direitos trabalhistas, né? Estados Unidos não existe direito trabalhista. Você é demitido sumariamente, você não tem férias, você tem alguns dias e o patrão não tem nenhuma obrigação com o seu empregado. E talvez, eu fico pensando, esse encontro do Lula com o Biden seja determinante para a reeleição do Biden nos Estados Unidos. Porque nunca se pensou, nunca se cogitou direito do trabalhador. E com essa adesão do Biden a essa ideia proposta pelo presidente Lula, eu acredito que isso vai, sim, determinar até o futuro americano nesse momento de fragilidade. O senhor concorda comigo? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria de estar junto contigo aqui, né? Sabe que eu acho que existem histórias, existem trajetórias que se confundem um pouco com a história do Brasil, né? Essa história de que a gente veio para cá não só para passar tempo, né? E viemos também para ajudar a escrever um pouco os capítulos da história do nosso país. Eu acho que a tua trajetória, meu caro, e toda a tua família, toda a história de vocês, ela tem muito a ver com o momento que a gente vive aqui hoje, né? Foi graças à coragem, à determinação, à ousadia de pessoas que a gente venceu a ditadura, que a gente reconquistou a democracia. E eu sempre te acompanhei, né? E conheço todo mundo, já li muito sobre tudo, né? Da tua mãe, do teu irmão, da vida de vocês, de cada uma de vocês, né? Assim como eu gosto também muito da dona Eunice Paiva, da história do Rubens Paiva, do Marcelo, tantas famílias, né, que marcaram a sua história, a sua trajetória com a luta pela democracia, e eu quero aqui no dia do teu aniversário poder fazer também esse registro, essa homenagem, né? E eu e o Marcelo Florestan e tudo, quer dizer, nós acompanhamos muito o que aconteceu no Brasil, né? Eu acho que se existisse uma bolsa de aposta sobre o futuro da política no mundo, muito pouca gente apostaria que a gente conseguisse, hoje, estar vivendo a situação que nós estamos vivendo. É o Lula, primeiro operário, presidiu o Brasil, a Dilma, primeira mulher, a gente iniciar um processo de transformação como nós iniciamos, ser vítima de um processo que pouca gente sobreviveria, né? O Lula costuma dizer que normalmente as pessoas não aguentam um jornal nacional, antigamente quando a Veja era forte, uma capa da Veja, né? E nós passamos por tudo isso, né? O Lula, 580 dias, a Dilma caçada, numa Assembleia presidida pelo Eduardo Cunha, nós todos perseguidos, poder ver o Lula chegar na ONU e fazer uma fala e ser aplaudido 7 vezes, ser recebido pelo Biden, 50 pedidos de agenda de líderes internacionais,
né? É a Alemanha pedindo para falar com o Lula, é a Noruega, é a Suíça, é o Zelensky, né? Isso é uma coisa assim, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de nós que acompanhamos tudo isso, é emocionante. Eu me emociono com muita facilidade e nessa viagem me emocionei muitas vezes, né? Quando a gente presencia esse momento que o Brasil vive, a importância do Lula e a coragem de nós estarmos pautando coisas. O Lula não recua 1 milímetro daquilo que a gente acredita. A luta contra a fome, contra a desigualdade, a luta contra o racismo, os direitos da população LGBT, a pauta energética, a transição ecológica, a defesa dos povos indígenas, né? a defesa da Venezuela e de Cuba, a sua autodeterminação, a defesa do Assange. Lula falou do Assange, gente, na abertura da Assembleia Geral da ONU, né? A coragem de botar na pauta do mundo um tema como esse tema da precarização das relações do trabalho, em pleno coração do capitalismo, nós unidos com o Biden, para dizer que não é possível que o entregador de aplicativo tenha que trabalhar de fralda porque não tem direito a ter um banheiro. Porque ele é obrigado a cumprir uma cota de entregas. Olha, gente, isso aí nós estamos falando do século XIX. Nós estamos falando de uma precarização de relações de trabalho, talvez no final do século XVIII, talvez no processo da Revolução Industrial. O cara recebe por entrega, trabalha de fralda, porque se ele não cumprir a pontuação do dia, ele perde as entregas no outro dia. E se a moto estragar ou se a bicicleta estragar, ele volta para o fim da fila e ele não tem o que comer. Essa é a realidade do capital que nos entregaram. E o Lula vai lá e propõe a gente mexer sobre isso, discutir sobre isso. Então, eu acho que nós temos que ter, em primeiro lugar, a dimensão histórica da importância desse momento, do papel do Lula no cenário internacional, no cenário nacional. E fazer aquilo que é fundamental, né? Fortalecer esse governo. Esse governo tem que ser um governo marcado pelo seu compromisso com aqueles que mais precisam, pela luta contra a desigualdade, pela luta contra a fome. O Brasil pode ser um grande player futuro desse debate da transição ecológica, da transição energética. Assim como a Revolução Industrial, ela foi marcada, né, pela máquina a vapor, pelo papel da Inglaterra, né, da Alemanha, assim como os Estados Unidos se transformou com o advento do petróleo, se tornou uma nação importantíssima do ponto de vista industrial, principalmente a partir da Segunda Guerra. Assim como a revolução ocorrida no Oriente Médio, a partir da descoberta do petróleo, nós podemos ser os grandes líderes do processo de transformação do mundo a partir das energias limpas, né? Nós que temos aqui a Amazônia, nós que temos energia solar, nós que temos energia eólica, nós que somos um grande produtor de alimentos do mundo, né? Então, eu acredito muito no Brasil, muito, no Lula também, né? Eu me considero um trabalhador da equipe dele para fazer as coisas dar certo. Então, eu, de fato, eu misturo muito, assim, né? Razão com emoção e para mim, esse momento em Nova York foi um momento muito rico, assim, do ponto de vista da nossa história e da trajetória de todos nós. Estou sem áudio, Léo. Não, eu só falei Florestan, por favor, agora abrindo o microfone, desculpa. Eu falei sobre história de família e entra com Florestan, os caras estão assim, o jogo está alto, exato. Eu sou o único que não tenho família. Nós somos nós mesmos, né? Nós somos nós mesmos, diga lá, Florestan. Não, eu imagino, ministro, a sua emoção de estar na ONU naquele dia em que o Lula fez talvez um dos discursos mais lindos da vida dele, mais emocionantes. Eu fiquei muito emocionado e vários amigos também ficaram, porque é um discurso de um estadista, de alguém que ultrapassou um limite que, quando eu conheci o Lula como líder sindical, eu não conseguia ter essa dimensão aonde ele iria chegar, o quão grande ele seria. E eu até escrevi um texto dizendo que o Lula inaugurou na ONU, né, a estante dos ícones do século XXI, com ele mesmo, porque ele é um ícone hoje. Ele não é o maior chefe de Estado do planeta. Ele é o mais experiente,
o mais humano, né, o mais ligado às questões que tem a ver com a inclusão social, que tem a ver com o combate à fome. E aí ele faz aquele discurso dizendo dentro do prédio da ONU que a ONU não fazia mais diferença. Ou ela muda ou ela não serve mais para nada, porque o mundo é outro. E o mundo é outro por conta dos avanços tecnológicos, né? Avanços que são muito bons para a humanidade, mas também tem sido um problema grande com relação à maneira criminosa que a extrema-direita utiliza as redes sociais e as redes de mensagens. Você vê que isso é no mundo todo e a extrema-direita avança em cima de mentiras, de criação de factoides, de discursos mentirosos e que tem dividido o planeta, né, entre aqueles que estão vivendo a realidade e aqueles que estão numa realidade paralela, né? Pessoas que foram capturadas por esse discurso de ódio e mentiroso. Eu acho que esse é um tema importantíssimo, tanto aqui como nos Estados Unidos. Você vê que o Trump está na frente de todos os seus adversários dentro do Partido Republicano e que ele provavelmente vai ser o candidato de novo, depois de tudo que ele fez. Isso me preocupa muito, porque o Brasil tem essa realidade. Ministro, como é que nós vamos fazer para virar esse jogo? O que o governo está pensando em relação a esse combate? Eu gostei muito da sua atuação de desmentir imediatamente as mentiras que foram feitas no Rio Grande do Sul, o seu estado, né? Mentiras criminosas, criminosas. Agora, não dá para você ficar o dia inteiro fazendo isso. Qual é a estratégia? Ministro, só um segundinho antes de responder, só queria pedir para já emendar, então, com o tema do dia de ontem, que foi enxergar o Sérgio Moro no fundo do poço, compartilhando fake news e divulgando sobre banheiro unissex, que foi uma coisa dita ontem. Acho que era importante esclarecer esse ponto também, pegando carona aí na pergunta do Florestan. Muito bem. Você sabe que durante a Assembleia Geral da ONU ocorrem vários eventos paralelos, né? E eu tive a oportunidade, inclusive, de falar, né, num evento que foi organizado. Os países que lideraram essa iniciativa foram a Canadá e os Países Baixos. E já há muitos meses vinha sendo debatido um protocolo que o Brasil é signatário sobre o tema da integridade no mundo digital, a integridade da informação, né? É um grande esforço que reúne uma quantidade enorme de países, no sentido de nós discutirmos um protocolo, um acordo internacional sobre o que é, né, essa história de regulamentar, de estabelecer limites. Como é que você encontra um ponto de equilíbrio entre o tema da liberdade de expressão, né, e o tema da integridade da informação que circula no mundo digital? Isso não é um desafio do Brasil, né? Você sabe que aqui no Brasil nós tínhamos, há alguns anos atrás, um percentual altíssimo da população que tinha segurança com relação às urnas eleitorais. E esse percentual foi muito contaminado, né, pela campanha das fake news. E 66% dos conteúdos que circularam no Brasil questionando a validade das urnas eletrônicas foram postados fora do Brasil. Foram conteúdos postados fora do Brasil e impulsionados para dentro do Brasil. Isso é tão complexo, Florestan, que às vezes a legislação local ela é insuficiente. E você imagina isso na comunidade europeia, né? De que maneira você vai estabelecer uma fronteira para a circulação da desinformação numa comunidade integrada que utiliza os mesmos satélites, que tem um processo muito mais integrado de informação, de circulação da informação, de integração tecnológica e assim por diante, né? Então, eu acho que o desafio sobre esse tema
ele é decisivo. Eu assisti uma palestra do Obama, 56 minutos, e ele dizia que se tinha um tema que ele se arrependia de não ter enfrentado com mais radicalidade, é esse. Ele usou a expressão. Congelou o ministro ou a impressão minha aqui? Criou um ambiente corrosivo. Caiu eu aí?